Bom dia, primeiro A. Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Tudo bem? A senhora? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Meninos, então vamos lá, alguns recadinhos importantes. A prova de vocês eu ainda estou terminando de organizar, corrigir, tá? E essa semana eu vou postar uma atividade valendo nota de geometria, um formulário do Google para vocês fazerem para mim. Eu vou postar hoje à tarde. Eu quero que vocês deem uma olhadinha para fazer, porque essa semana vocês também têm simulado, né? Para fechar a nota. E aí eu vou deixar em aberto no decorrer dessa semana, sexta-feira que eu vou estar fechando. Aí eu quero que vocês não deixem de fazer, por favor. É importante que façam para a gente fechar a nossa nota de geometria, tá? Então, o recado importante era esse. Mas eu também, assim que eu postar, eu vou mandar o recadinho no grupo de vocês, tá bom? Tá bom. Hoje, Tá para matemática, nós vamos continuar estudando função afim, porque é o último conteúdo desse bimestre. Esse bimestre ele vai terminar no final agora de março, então semana que vem é a última semana do bimestre. Então, quem tem atividade ainda enrolada, atrasada, viu? Quem não mandou foto de atividade de caderno, eu quero que vocês mandem, por favor. Moisés, essas definições das notas eu vou passar a relação para vocês amanhã, no decorrer da aula, tá? Que amanhã eu vou ter o controle de tudo, aí eu passo direitinho para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá? Hoje eu vou focar nessa semana, na verdade, em função afim, eu vou focar no gráfico de função afim. E como a gente já viu inequação, definições de função afim, tudo, zero raiz da função, faltou a gente especificar um pouco mais os gráficos, então essa semana nós vamos estudar praticamente isso, tá? E esse material aqui eu gostei bastante dele, porque ele traz um pouco essas definições de uma forma bem simplificada e detalhada, desses conceitos. Então, eu vou relembrar tudo com vocês, tá? Até mesmo porque a gente ficou uma semana sem aula devido às provas, né? De vocês. E aí, meninos, a gente vai trabalhar esses conceitos. Então, vamos lá? Voltando na definição do que é uma função afim, uma função de primeiro grau, nós sabemos que é uma função, né, definida por reais em reais, em que f de x é igual a x mais b, e em a e b pertence os números reais, e o a tem que ser diferente de zero, tá? Então, nós vimos também que o nosso a chama-se o nosso coeficiente angular, e o nosso b, nosso coeficiente linear. É bem importante a gente entender esses conceitos, porque o coeficiente angular, que é o número que sempre vai multiplicar com o x, que é o nosso a, ele é responsável pela inclinação da nossa reta, ou pela tangente da reta. E o b, ele tem a sua importância porque ele é o nosso termo independente. Linear, porque é ele que vai ser responsável em qual lugar que a nossa reta no gráfico vai cortar o nosso eixo y. Então, tá vendo a importância desses conceitos estarem claros para vocês? Aqui a gente tem 3 exemplos. Então, a gente tem um exemplo de uma função afim, uma função linear e uma função identidade. E como que eu sei identificar cada uma delas? Vamos por partes, né? Então, uma função afim é uma função em que você tem valores tanto para o seu coeficiente angular como para o seu coeficiente linear. Então, nesse exemplo, f de x é igual a 5x menos 3. Então, o nosso coeficiente angular, que é o nosso a, é igual a 5. E o nosso coeficiente linear é igual a menos 3, que é o nosso termo independente. Licença, que eu só vou tomar uma água aqui. Então, meninos, outro exemplo agora é de função linear.
A função ela só é linear quando ela tem essa característica, ó. O seu A, ele tem que ser maior que 0 e maior que 1, tá? Que é o nosso coeficiente angular, e o B igual a 0. Então, quando você tem um A, que ele é maior que 1 e maior que 0, então e o seu B, o coeficiente termo independente é 0, que é o nosso coeficiente linear, nós temos uma função linear, tá? Quando eu tenho uma situação como essa, em que a função ela é igual a x, onde o meu coeficiente angular, que é o A, é igual a 1, e o meu coeficiente linear é igual a 0, então, eu tenho um A igual a 1, B igual a 0, essa função ela tem um nome de identidade, tá bom? Então, tem aí as três formas, tá? Então, ó, para a gente calcular, montar, né, o gráfico de uma função afim ou uma função de primeiro grau, primeira coisa que a gente sabe que a gente vai fazer representar uma reta, tá? E essa reta, ela não é paralela nem ao eixo x e nem ao eixo y. O domínio dessa função é todos os reais, porém a imagem pertencem aos números reais, mas somente os valores que eu encontrei para y, tá? Então, significa isso aqui. Para a gente construir o gráfico, a gente tem que seguir 3 critérios. Primeiro critério, eu vou atribuir 2 valores quaisquer ao x. Professora, só 2? Para uma função afim, sim, tá? 2 valores quaisquer para x. Depois, vou calcular a imagem da função, que é descobrir os valores de y na função, através da função. Por isso, y é igual a f de x, y é igual à função. Por último, vou localizar os pontos que são os meus pares coordenados e representá-los no gráfico, tá? Então, vamos lá. Então, construir o gráfico da função y igual a x menos 4. Então, ó, vou atribuir 2 valores quaisquer para x. Eu tenho aqui x igual a 2 e x igual a 5. Professora, eu que escolho? Sim, você que escolhe, tá? Para montar, é você que escolhe. Agora, eu vou achar a imagem da função. Então, no é y igual a x menos 4, o que eu vou fazer? Substituir x pelos valores que atribuí. Então, eu vou ter aqui, ó, y é igual a 2 menos 4. Deixa eu ver quem está mandando uma mensagem. Moisés está perguntando se tem que ter isso no caderno. Sim, tem que ter, faz parte do conteúdo, tá? Você pode tirar print ou eu vou postar esse material lá no Classroom, tá? E aí vocês peguem de lá e copia. É pouco, não é muito, dá para fazer, tá? Então, ó, para x igual a 2, nós vamos ter y igual a 2 menos 4. Então, 2 menos 4 vai ser y igual a menos 2. Para x igual a 5, nós vamos ter y igual a 5 menos 4, porque olha a função, y é igual a x menos 4. Então, a gente vai ter y igual a 1. Então, pronto, ó, achei a imagem da função, é menos 2 e 1, que são os meus valores de y, e agora eu tenho as minhas coordenadas. Então, quando x for 2, o y é menos 2. Quando x for 5, o y é 1. Agora, gente, basta representar no gráfico. Vou mostrar aqui, ó, os eixos, tá? Aqui, eixo das abscissas na horizontal, vertical, eixo das ordenadas, que é o y. Aí, vamos lá. Ó, quais os valores que eu posso colocar nos eixos? É seu critério. Depende do tamanho de gráfico que você quer fazer. Desde que não falte os pontos que você tem que representar as suas coordenadas, tá? Então, ó. Então, quando o meu x for 2, o meu y é menos 2. Então, ó, 2 para x, menos 2 para y. Tem o meu primeiro ponto aqui, tá? Quando o seu x for 5, o seu y é 1. Então, ó, 5 para x, 1.
para y, tá aqui meu ponto. Representei os meus pontos, agora eu posso traçar a minha reta, tá aqui a reta traçada, tá? Então, vamos continuar com mais um exemplo. Agora, ó, exemplo 2. Construir o gráfico da função y igual a 4 menos 2x. Vou atribuir, a primeira coisa, eu vou atribuir valores para x. Então, aqui foi atribuído 1 e 2. Aí, eu vou achar a imagem da minha função, tá? Então, vamos lá. Y é igual a 4, tá vendo, ó? 4 menos 2x. Menos 2 vezes 1. Então, y vai ser igual a 4 menos 2, y é igual a 2. Então, quando x for 1, y é 2. Para x igual a 2, nós teremos y é igual a 4 menos 2 vezes 2. Então, nós vamos ter y é igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Então, quando x for 2, tá? O y é 0. Gente, numa situação como essa, seu coeficiente linear é 0. O seu a, ele é maior que 1 e maior que 0. Que tipo de função é essa daqui? A gente acabou de ver. Pergunto para vocês, qual função é essa? A gente viu agora função afim, função linear e função identidade. Quando você tem um a maior que 1 e maior que 0 e maior que 1 e o b igual a 0, que tipo de função é essa? Linear ou identidade? Vamos ver se vocês aprenderam. É uma pergunta. Entenderam aí minha pergunta? Entenderam, gente? Primeiro A, alguém está por aí? Alguém por aí ainda? Isso mesmo, Guilherme, linear. Então, vamos lá, ó. Vamos representar x igual a 1 e y igual a 2. Então, ó, 1 para x, 2 para y. Tá aqui meu ponto, ó. 2 para x, 0 para y. Então, toda vez que isso acontecer, gente, ó, eu tenho y igual a 0, o meu ponto vai estar em cima do eixo da minha abscissa, tá? Do eixo x. Então, tá bem aqui em cima. Se fosse ao contrário, se fosse x igual a 0, tá? Não teria como, até mesmo porque o seu coeficiente angular ele tem que ser diferente de 0 para que seja uma função, tá bom? Senão não é uma função. Então, tá bem aqui. Identifiquei os meus 2 pontos, traço uma reta, tá? Tá aí o meu gráfico. Dúvidas sobre gráfico? Podemos trocar o assunto ou vocês têm alguma dúvida? Tô com dúvida, não. Não? Ótimo. Então, vou continuar, tá? Então, vamos lá. Coeficiente da função afim, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, o A ele é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. Então, ele é responsável pela declividade ou inclinação da reta. Então, quando nós temos o nosso A maior que 0, nós temos aí uma função crescente ou uma reta crescente. Porém, se ele for menor que 0, então nós teremos uma função decrescente ou uma reta decrescente, tá? Então, a gente pode dizer que o coeficiente angular, por isso o nome coeficiente angular da reta, é um número real que é expresso pela tangente trigonométrica, que é a inclinação dessa reta, que a gente chama de inclinação alfa, que é o ângulo que ela vai fazer, ou podemos dizer que o coeficiente angular é igual à nossa tangente alfa, tá? E aí, ó, toda vez que vocês tiverem, presta atenção na imagem, quando a gente tem uma função crescente, a reta ela é representada desta forma. Quando ela é decrescente, ela é representada desta forma. Então, ó, ela vai estar cortando aqui mais o eixo y quando ela é crescente. Quando ela é decrescente, ela corta mais, ó, y e x tudo junto,
tá? Então, só observa nessas formas. Já o coeficiente da nossa função afim, coeficiente independente, linear ou termo independente, ele é importante porque o B é a nossa ordenada, ele está relacionado ao nosso eixo Y, tá? Então, é onde a reta ela vai cortar esse eixo. Então, se ela cortar acima de x, nós dizemos que o nosso termo independente, ou o nosso coeficiente linear da função, é positivo. Porém, se ele cortar abaixo do eixo x, aí nós dizemos que o nosso coeficiente linear, ou termo independente da nossa função, ele é negativo, tá? Então, guardem aí essa regra, não esqueçam disso, tá? Então, tá bem aqui. Então, se cortar acima do eixo x, o b é maior que zero. Se cortar abaixo do eixo x, o b é menor que zero, tá bom? Já o zero a raiz da função, vamos relembrar. Semana passada, retrasada, a gente estudou isso, né? Nós vamos dizer que a gente só vai conseguir encontrar o zero a raiz da função do primeiro grau quando nós temos uma função f de x que é igual a x mais b, onde o valor de x para a função f de x seja igual a zero. Isso quer dizer que eu vou ter ax mais b igual a zero, ou aquela fórmula simplificada que eu falo para vocês, que o x ele vai ser igual a menos b dividido por a, ou ax igual a menos b, tá? Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Geometricamente, o zero da função do primeiro grau sempre será a abscissa do ponto em que a reta vai cortar o eixo x. Não esqueçam disso. Então, sempre vai ser a abscissa do ponto da reta em que ela vai cortar o eixo x, tá? Por isso, eu posso calcular menos b dividido por a. Então, vamos ao exemplo. Determinar a raiz e fazer a representação gráfica da função. Y é igual a 3x mais 6. Vocês sabem que, para a gente calcular isso, a gente tem que igualar essa função a zero, senão nós não vamos encontrar a raiz. Então, o que faremos? 3x mais 6 é igual a zero. Nós teremos aí 3x é igual, ó, 6 está no primeiro membro positivo, passa para o segundo negativo. Então, fica menos 6. Ó, nós temos aí o 3, tá? Multiplicando com o nosso x, ele vai, então, passar para o segundo membro, dividindo. Vai ficar menos 6 dividido por 3. Então, o nosso x é igual a menos 2. Então, podemos dizer que a raiz desta função, 3x mais 6, é menos 2, que é aonde vai... que é o nosso valor de x, tá? É o segmento de onde passa no eixo x, que no caso aqui é menos 2. Para usar a fórmula simplificada, primeiro A, o que eu faria? Eu faria, ó, menos b dividido por a. Então, o que eu tenho que ter em mente é observar o sinal da função. Como o meu 6 é o meu b, ele está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo negativo, então, menos b. Então, já está certo, fica 6, menos 6. Dividido pelo meu a, que é o coeficiente angular, que seria 3, nessa função. Então, ó, usar a fórmula simplificada é chegar nessa resposta aqui que eu até destaquei mais rápido. Então, meu x é igual a menos 2. Tá errado calcular desse formato aqui? Achar o zero da função assim? Não, não está. Mas se você tem ciência do sinal e quando você muda de membro, quanto ele vai trocar, como vai ficar, você pode jogar na fórmula simplificada direto, tá? Não tem problema. Pergunta? Não. Não? Então, ó, agora a gente entra num assunto que eu vou dar uma introdução dele hoje, porque o nosso material até termina com esse slide. Amanhã a gente continua, tá? Então, quando a gente fala que nós vamos estudar o sinal da função afim, nós queremos dizer que nós vamos determinar quais valores de x permite que a função seja positiva, ou nula, ou negativa,
E estudar o sinal da função, a gente considera 2 casos, tá? Então, olha só. Primeiro caso é quando o nosso coeficiente angular ele é maior que zero e a nossa função ela é crescente. É o primeiro caso, tá bom? Então, ó, para isso, eu vou ter essas 3 possibilidades. O meu x ele vai ser maior, tá? Que menos b dividido por a, e o y também vai ser maior que zero. Quando x for igual a menos b dividido por a, então o y é igual a zero. Ou um outro caso em que x ele é menor que menos b dividido por a, tá? E aí o y também vai ser menor que zero, tá bom? Então, ó, tá bem aqui, ó, tá? Menos b dividido por a, tá bem no eixozinho que dá abscissa, perto da origem, tá? Então, o primeiro caso, quando a gente tem x, ó, x menor que menos b dividido por a, então, nosso y é maior que zero, x é maior, desculpa, x ele é positivo, ele é maior, a gente vai ter y maior que zero também. Porém, se o nosso x for menor que menos b dividido por a, se ele estiver aqui, ó, nessa margem, também o nosso y é menor que zero, tá? E se x for igual, tá bem aqui, ó, igual a menos b dividido por a, o y também vai ser igual a zero, tá? Então, tá aí as possibilidades, né? Alguns casos que pode se considerar do sinal da função afim, quando a nossa função é maior que zero. Amanhã, então, a gente continua quando a função for menor que, quando ela for decrescente, tá? Em que o a ele é maior, aqui é maior que zero, na outra o a é menor que zero e ela é decrescente. Meninos, perguntas, questionamentos, dúvidas, como que tá aí? Tá tranquilo? Não tem nada para perguntar? Digam para mim. Fiquei com um pouco de dúvida, mas depois eu vejo a videoaula novamente. Você quer que eu volto? Não, depois eu vejo a videoaula novamente, professora. Ah, se você quiser que a gente retome, eu retomo com vocês, tá? Não tem problema, não. Mas não fique com dúvida. Eu vou tirar uma fotinha aqui. Só para... Fiquem aí que eu vou fazer a chamada também, tá bom? Isso. Agora a gente tem que mandar a fotinha de vocês para o grupo lá da escola, para a coordenadora também. Então, vamos à nossa chamadinha de hoje. Vamos lá. Moisés. Tá aí? Presente. Achei que nem ia falar não, Moisés. Essa minha lista aqui tá tão apagada. Presente, Moisés. Stephanie. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Luísa. Elaine. Presente. Guilherme. Presente. Eduarda Camille. Presente. Laisla. Mariana. Presente. Então, meninos, a gente se vê então amanhã, tá? Como eu disse para vocês, assim que eu postar lá nossa atividade de geometria valendo nota, eu vou falar para vocês no grupo, tá bom? Aí vocês façam, não deixem de fazer. Amanhã eu passo a relação de como foi a prova de vocês também, tá? Tá bom, professor. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, um excelente dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Com Deus. Até amanhã. Amém. Com Deus também. Tchau.